Olá! Começa agora o Ministério Público em Ação, onde você se informa sobre direitos e cidadania. Hoje vamos trazer detalhes sobre a nova lei que impede a guarda compartilhada em casos de violência doméstica. Conheça o projeto que transformou o enfrentamento da violência nas escolas em uma ação contínua, envolvendo diversos órgãos públicos do Tocantins. Confira também histórias emocionantes de pessoas que tiveram sua vida tocada pelo trabalho do Ministério Público do Tocantins. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a Unitins TV. Em 29 de novembro, Dia Estadual do Ministério Público, foi lançada a campanha Ministério Público Presente em Muitas Histórias de Vida. Ao longo do programa, vamos conhecer histórias de pessoas que conseguiram ter acesso aos seus direitos básicos, graças à ajuda do Ministério Público. O Lucas Eduardo foi diagnosticado com autismo com 1 ano e meio. Daí por diante foi uma corrida, né? Atrás dos médicos, psicólogos, fono, porque ele não falava nada, nenhuma palavra. Nós ficamos nessa corrida ligando e nada de conseguir as consultas. E foi então que alguém me indicou o Ministério Público. E foi aí que eu vim imediatamente desmontar o processo e em 7 dias eu recebi uma ligação, né, do Centro de Especializações e marcaram as consultas e ele começou, até hoje ele está sendo atendido, né, por este órgão. A evolução dele, nós conseguimos ver a evolução, né, a socialização entre as crianças, porque antes ele era bem tímido, ele era só na dele mesmo, né? E hoje não, ele já consegue interagir com as pessoas, ele já consegue soltar algumas palavras, agora ele já está começando a falar mesmo, porque antes, no início, ele foi diagnosticado não verbal. Hoje ele já saiu dessa classificação, ele já está falando palavras, frases com 2 palavras, né? Graças a Deus. E a evolução só crescendo, né? O Ministério Público faz parte da minha história. O Ministério Público reuniu diversos órgãos para transformar o enfrentamento da violência nas escolas em uma ação conjunta e permanente. Com o projeto Caminhos para a Proteção Chega de Violência nas Escolas, o Ministério Público do Tocantins envolveu todos os poderes públicos no debate sobre esse problema. E mais do que isso, transformou o enfrentamento da violência nas escolas em uma política pública interinstitucional e permanente. Um comitê foi formado com a participação dos órgãos do sistema de justiça e dos poderes executivo e legislativo. Esse comitê vai definir um protocolo de ações para o combate e a prevenção aos diversos tipos de violências nas escolas. Também vai trabalhar de forma contínua, avaliando os resultados e redirecionando as políticas públicas. Toda a comunidade escolar é envolvida, seja nas reuniões e debates em cada escola, nos encontros para orientação a adolescentes autores de ato infracional, nos cursos de capacitação oferecidos para os professores, psicólogos e assistentes sociais das escolas, ou ainda na orientação técnicas aos municípios e ao Conselho Estadual de Educação para que a prevenção à violência seja incluída no currículo escolar como tema transversal, conforme a lei. Muito já foi feito, mas esse é apenas o início. De agora em diante, o trabalho será conjunto e permanente. Acompanhe agora a primeira parte de uma entrevista sobre a nova lei que proíbe a guarda compartilhada se houver risco de violência doméstica. Entrou em vigor em 31 de outubro a Lei nº 14.713 de 2023, que impede a concessão de guarda compartilhada de crianças e adolescentes quando há risco de violência doméstica. Dados do Núcleo Ciência pela Infância apresentam que no primeiro semestre de 2021, o Disque 100 computou mais de 50 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, sendo que 81% ocorreram
no ambiente familiar da vítima. Com a nova lei, a partir de agora, em caso de risco de violência, será concedida a guarda unilateral ao genitor que não é responsável pela violência ou pela situação de risco. E para nos ajudar a entender melhor essa questão, recebemos em nosso estúdio a promotora de Justiça Flávia Rodrigues, titular da 17ª Promotoria de Justiça da capital. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada, doutora Isabelle. É um prazer estar aqui e poder fazer as primeiras reflexões sobre esse tema tão sensível, né, que é a violência intrafamiliar no contexto de pais separados com filhos menores, que são as maiores vítimas desses conflitos, né? Eu queria começar exatamente perguntando sobre isso, doutora. Como essa nova lei, como agora essa nova sistemática vai impactar na vida dessas crianças e adolescentes? Antes de fazer essa resposta a esse questionamento, é bom lembrar que o nosso ordenamento jurídico, ele prevê duas espécies de guarda. A guarda unilateral, que é atribuída a um só dos genitores, e a guarda compartilhada, que pelo próprio nome diz, os dois genitores irão compartilhar, ter uma corresponsabilidade sobre a criação, sobre a tomada de decisão, sobre a gestão dos filhos comuns. E nessa guarda compartilhada está implícita também que haverá um maior contato, uma maior comunicação dos genitores na tomada de decisão dos seus filhos. E nem sempre esse diálogo é harmônico e acaba transbordando para a violência, né? E aí que entra a lei que alterou o Código de Processo Civil no seu artigo 1584, parágrafo 2º, que prevê que a guarda compartilhada, ela é a regra. Isso foi escolhido porque, para o ideal de igualitário entre os genitores, no interesse superior da criança e adolescente. Mas tinha exceções a essa regra, que era quando uma dos genitores, ele solicitava, manifestava diante do magistrado que não tinha interesse na guarda compartilhada. E quando houvesse uma situação grave que o juiz reputasse que fosse mais adequado para a criança e adolescente. E agora essa alteração, ela traz um novo filtro, né, que é quando houver elementos de violência doméstica e familiar. E aí tem uma outra observação que a gente faz, que é assim, a lei não dispõe quem é a vítima. Se é a criança, se é o genitor que tem a guarda, se é o genitor que não tem a guarda, mas ela diz implicitamente que é qualquer das pessoas envolvidas nessa questão de família discutida em juízo. Essa é uma questão muito importante, né, da gente pontuar, que então não é que a violência seja voltada para a criança e o adolescente, é que haja um contexto de violência doméstica e familiar. Havendo esse contexto, haverá a possibilidade da guarda ser unilateral, é isso? Exatamente, é isso mesmo. A gente vai ouvir agora uma pergunta que vem do telespectador. Vamos ouvir lá, depois a gente volta aqui. Eu gostaria de saber que reforços essa nova lei da guarda compartilhada traz para proteger as crianças. Muito importante essa pergunta, porque para além da questão de você reforçar o sistema de proteção da criança e adolescente, disputa judicial, né, evitando a exposição de um ambiente que não é saudável, que é nocivo para a criança e adolescente, ela trouxe uma outra inovação muito importante, que é a intervenção precoce. Lá no Código de Processo Civil, teve uma alteração no artigo 699, a linha A, que diz que nas audiências de conciliação, o juiz indagará às partes e ao Ministério Público se há elementos de risco de violência doméstica e familiar. E assim, nas ações de família, a marcha processual normalmente é a juíza-se ação, o juiz dá a liminar ou não quando se tem um pedido de tutela de urgência, né? Depois marca-se uma audiência de conciliação, que é feita por uma central de solução de conflitos, que é o SEJUSC, e havendo acordo, extingue-se a ação. Não havendo acordo, segue a marcha processual, com a contestação, com a réplica à contestação, parecer do Ministério Público, o despacho saneador com os deferimentos das provas, né, periciais, estudo social, psicológico, manifestação das partes, audiência, instrução e julgamento, e por fim uma sentença. Então, quando se define de uma forma definitiva sobre a guarda, já era o final
da instrução com uma demanda de tempo muito grande com prejuízo para a criança e adolescente. Então, essa intervenção precoce, esse questionário, né, esse formulário vai ser muito importante. Sobretudo porque tem outra questão subjacente, que é a questão de se dar voz a essa vítima. Vai ficar registrado pelo nosso sistema legal, ela colocando todas as suas experiências, suas vivências conflituosas, né? Isso vai ser fundamental para se combater a perpetuação da violência e a gente proteger os mais vulneráveis. Perfeito, eu acho que isso impede também essa prorrogação demasiada do encontro ali deste contexto familiar que já está sob um aspecto de violência definitivo ali, instalado. Né? E coaduna, doutora Isabelle, também com o princípio da proteção integral da criança e adolescente, da efetividade do processo, da razoável duração do processo, né? Da gente ter, quando houver uma situação de perigo, ter a intervenção precoce logo no limiar da marcha processual. Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já com a doutora Flávia, porque tem muito mais coisa para a gente saber sobre a nova lei. A violência física foi bastante traumática, porque me deixou com marcas aqui na minha cabeça. A violência psicológica, ela é um pouquinho todo dia. E, enfim, a violência moral também é algo que destrói a nossa vida. O pai da minha primeira filha foi a violência física. E o pai das outras duas filhas foi a violência psicológica. É porque é um acontecimento todo dia, você vai ouvindo coisas que você sabe que você não é, e a pessoa vai te falando coisas e aquilo vai entrando na tua mente. E uma coisa que ficou muito marcado na minha mente é porque ficava aquele looping, aquela informação me martelando. Então, se eu sabia que eu não era aquilo, por que eu estava aceitando aquilo vir para a minha vida? Então, foi um momento que eu acordei, despertei e falei, não, isso não sou eu não sou isso, eu preciso sair desse ciclo. Foi no momento que eu precisei realmente de ajuda, então eu encontrei forças no Ministério Público, encontrei com a Leila e foi assim, de pegar na minha mão e não soltar mais. Então, eu acreditei no Ministério Público e, graças a Deus, eu encontrei forças para sair dali. A violência psicológica ou física, qualquer tipo de violência, ela vem para nos destruir, porque o próximo passo da violência é a morte. Então, quem estiver vivendo esse ciclo, entenda, nós vivemos para experienciar o amor, para viver com alegria, com muita felicidade, e não para viver esse sofrimento. Então, acredite, busque ajuda, principalmente no Ministério Público. O Ministério Público é presente na minha história. Acompanhe a segunda parte da entrevista sobre guarda compartilhada e violência doméstica. E a gente volta aqui com a nossa entrevistada de hoje, a doutora Flávia. Doutora, esses casos, quais são os que a senhora mais presencia na sua promotoria? Isso acontece com frequência? Como é essa situação dentro da sua promotoria? O que é que a senhora conseguiu visualizar ao longo desses anos? Olha, os conflitos envolvendo guarda, a convivência, a pensão alimentícia são fatores de riscos que podem potencializar a violência intrafamiliar. É um momento de tensão, de tensão. Então, é importante essa alteração da lei no sentido de resguardar, né, os interesses superiores da criança e adolescente. E quando o Ministério Público detecta essa situação de violência, como era a atuação do Ministério Público ou como é essa atuação? O que é que o Ministério Público faz quando verifica que ali naquele contexto familiar tem sim uma situação de violência doméstica instalada? Eu acho que permanece a atribuição do Ministério Público. Se houver uma notícia de fato criminoso no curso da demanda de família, ele deve encaminhar essa notícia de fato ao promotor de justiça que tem a atribuição para instaurar o inquérito, pedir para instaurar o inquérito policial e deflagrar a ação penal em busca da responsabilização criminal do agressor. E também ajuizar medidas protetivas em favor da vítima mulher, né, se ela houver o requerimento dela, e também do menor.
E em respaldo a essas medidas de proteção, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, e temos a Lei 13.344, que é a Lei Henri Borel, que também a gente pode alcançar medidas protetivas em favor do menor, né? Como, por exemplo, o afastamento do agressor, a proibição de contato, de aproximação. Então, essa lei ela vem enriquecer esse sistema de proteção intrafamiliar. Exatamente. E também, se a vítima for masculina adulta, também terá as varas criminais para responsabilizar o agressor, né, quando ele for a vítima. Fica uma pergunta. Quando a violência é pelos dois genitores, e aí, o que é que dá para fazer? Como é que a gente age nesses casos? Isso acontece. Quando o juiz verificar que a criança ou adolescente não deve permanecer nem com o pai ou nem com a mãe, porque não estão aptos ao exercício do poder familiar, ele nomeia uma outra pessoa, que chama-se a guarda excepcional, desde que essa pessoa tenha uma compatibilidade com essa medida e que, preferencialmente, tenha um grau de parentesco ou de afinidade e afetividade com esses menores. Doutora Flávia, eu queria muito lhe agradecer pela presença aqui hoje, pelas explicações. Tenho certeza que essa lei impacta a vida de muita gente e é muito importante que a gente tenha tido essa conversa aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. E eu aproveito para reforçar que o Ministério Público do Tocantins está de portas abertas para garantir e defender seus direitos. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99 100 2720 ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Até a próxima. Saiba como foi o evento que reuniu grandes especialistas em Palmas para pensar a atuação do Ministério Público. Em 3 dias, procuradores de justiça, promotores de justiça e servidores do Ministério Público do Tocantins se reuniram no 2º Congresso Estadual do MPTO, realizado em Palmas. O objetivo foi pensar o futuro da instituição a partir dos novos instrumentos que o Ministério Público dispõe para o seu trabalho e das transformações da própria sociedade. Importantes palestrantes de diversos estados brasileiros participaram da programação do Congresso Estadual, contribuindo para essa grande reflexão sobre o Ministério Público contemporâneo. Era uma das bases da gestão, quando nós entramos, era a qualificação, o aperfeiçoamento dos nossos servidores e dos nossos membros, porque com a qualificação a gente acredita que cada dia mais nós vamos oferecer um serviço melhor, de mais qualidade para a sociedade. A gente tem que estar atento para as ideias novas que estão surgindo aí diariamente, principalmente nesses tempos modernos de muita informação, muita difusão de conhecimento. Que o Ministério Público, ele abrace aquele novo perfil que a Constituição Federal lhe dá, que é o perfil de ser mais proativo, ser mais resolutivo, e não ser tanto demandista, né? O 2º Congresso Estadual do Ministério Público teve início em 29 de dezembro, data em que se comemora o Dia Estadual do Ministério Público do Tocantins. A programação seguiu até 1º de dezembro. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Mas antes, vamos mostrar mais uma história de quem procurou o Ministério Público e conseguiu o apoio que precisava. Se os seus direitos fundamentais ou se os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, procure você também o Ministério Público. É minha neta, posso dizer que mudei da barriga, né? Que a mãe dela convivia comigo quando estava grávida dela. E aí engravidou dela, eu cuido dela desde a barriga. Ela começou a andar com 5 anos de idade e não falava. Eu levava no médico, o médico nunca descobriu o motivo dela não falar. Aí nós levou no médico, fez um exame, conseguiu um exame para ela no otorrino. Aí descobriu que ela era surda. Na escola aqui foi uma batalha muito grande. Porque ela não adaptava as aulas daqui, as conversas, porque ela não sabia falar igual nós normal, né? Só fala em libras. Então ela chegava em casa com dor de cabeça, às vezes chorando, falava que a professora gritava com ela.
e obrigava ela a fazer uma tarefa que ela não dava conta. Aí foi quando a moça do Ministério Público estava fazendo passeio, eu acho que ali por Lagoa da Serra, não sei. Aí deu certo, assim, que tudo é na hora certa, tudo é na hora de Deus. Que o carro deles quebraram aqui perto de casa, eu fui lá e convidei para casa para vir para a sombra, tomar uma água gelada, que estava com criança também. Aí ela pegou, me falou, né, para mim correr atrás da justiça, da promotoria, né? Promotoria para ver se arrumava professor para a Ione. Aí eu fui. Então, graças a Deus, agora consegui o profissional para ela, um intérprete para ela. Está indo muito bem na escola. E ela está feliz, que ela estava até querendo ir embora para matar a mãe, que não estava gostando dos professores daqui, que ela não entendia nada. Está gostando muito da escola. Quando a Cira já escreve para ela, explica para ela direitinho, ela já chega mais feliz. Eu achei uma diferença muito grande. A dificuldade de estar lidando a fala com ela. Era um pouco diferente, os meninos não entendiam o que ela falava, e ela também não entendia o que eles passavam para ela, então a dificuldade era muito grande. Sim, eu perguntei para ela se ela está gostando da experiência da professora, né, que é intérprete de Libras em sala de aula, que sou eu, né, na verdade. Ela disse que sim, está tendo um amor muito grande. Agora sim, nos despedimos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.